Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema absolutamente fascinante chamado teontologia. Olha, a palavra até pode soar meio acadêmica demais, um verdadeiro trava-língua, mas significa basicamente o estudo do ser de Deus. Nosso objetivo com esta análise é explorar de um jeito bem focado e estruturado como o texto bíblico apresenta uma revelação progressiva do seu autor. É como montar um quebra-cabeça gigante e a gente vai acompanhar juntos essa construção incrível através das Escrituras. Mas antes de mais nada, a base de tudo começa com uma pergunta muito simples, mas profunda. Afinal, quem é esse Deus que falou? O documento em que nos baseamos hoje levanta esse ponto vital logo nas primeiras páginas. Afinal, não basta apenas saber que um texto sagrado existe, certo? Para captar a mensagem de verdade, a humanidade precisa entender profundamente quem é a mente, ou melhor, quem é o autor por trás dessa revelação. E para guiar nossa investigação, vamos nos apoiar nesse material fantástico, Teontologia, desenvolvido pelo pastor Leandro Dávila, do Ministério Bíblico da Fronteira. O grande diferencial desse documento é a sua abordagem cronológica, que é super abrangente. Ele rastreia passo a passo, quase como um trabalho de detetive, como a identidade de Deus vai sendo revelada camada por camada ao longo das páginas do texto sagrado. Nossa jornada vai passar rapidamente por estes 6 pontos principais na tela. 1. Conhecendo o Deus verdadeiro. 2. O Criador autoexistente. 3. Um Deus pessoal e trino. 4. O pecado e a revelação mais profunda. 5. O caráter do Redentor. E, por fim, 6. A revelação definitiva. Começando então pela parte 1, conhecendo Deus verdadeiro, imaginação humana versus revelação bíblica. O material já começa soando um alarme gigantesco sobre os perigos de confiarmos nas nossas próprias suposições em relação ao divino. Há um contraste muito nítido aqui na tela. De um lado está a nossa tendência humana. Referenciando o livro de Romanos, o autor argumenta que o maior erro da humanidade não é só ignorar a Deus, mas sim querer recriar uma divindade sob medida para se adequar aos desejos humanos. Literalmente, criar um Deus à nossa própria imagem. Do outro lado, a gente tem o padrão bíblico, que exige deixar de lado as ideias pré-concebidas e simplesmente aceitar a revelação que o próprio Deus já estabeleceu sobre si mesmo. Seguindo em frente, parte 2. O Criador soberano e autoexistente, antes de todas as coisas. Quando a gente olha para o exato começo da narrativa bíblica para entender a natureza divina, percebe algo muito interessante. O texto não perde tempo nenhum com longas introduções filosóficas. Ele já abre com aquela declaração de peso em Gênesis 1:1. E o que a nossa fonte destaca é brilhante. Esse versículo não tenta provar ou argumentar que Deus existe. Nem um pouco. Ele simplesmente declara o fato de cara, apresentando um Criador que é totalmente separado da criação e que já estava lá antes mesmo de existir um princípio. O conceito-chave aqui é o de um Deus que é, ao mesmo tempo, autoexistente e soberano. Mas o que isso significa na prática? Significa que ele é completamente autossuficiente, não precisa de nada fora de si mesmo. E isso nos mostra a sua soberania de forma muito ativa, porque a natureza não senta para debater com ele. No relato original, ele simplesmente dá o comando pela sua palavra, dizendo haja luz, e a criação obedece na mesma hora, sem questionar. Avançando para a parte 3. Um Deus pessoal e trino. Pluralidade na unidade. Saindo dessa ideia de poder absoluto, a gente é apresentado a um Deus que não é só uma força cósmica, mas um ser complexo e relacional. E aqui entra um dos conceitos teológicos mais desafiadores, para dizer o mínimo, a Trindade. O texto base faz questão de frisar que isso não é, de forma alguma, a crença em 3 deuses. O nome disso é monoteísmo singular. É um único Deus verdadeiro, mas que existe eternamente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, como isso aparece na Bíblia? Lá em Gênesis 1:26, a gente já esbarra num detalhe linguístico fascinante. O uso de pronomes do plural. Façamos o ser humano à nossa imagem. O autor do material de hoje aponta isso como a principal evidência de um decreto trinitário. É como se rolasse uma comunicação divina interna, uma verdadeira conferência na própria essência de Deus, logo ali na mesmíssima primeira página das Escrituras. Incrível, não é? Parte 4. O pecado e a revelação mais profunda. O paradoxo da queda. Aqui, a narrativa lida com a desobediência humana. E a forma como isso é tratado é um paradoxo de cair o queixo. Olha essa linha do tempo. No primeiro ponto, antes da queda, a relação com Deus era simplesmente conhecê-lo como grande criador e provedor. Uma harmonia perfeita. Aí vem o segundo ponto, onde rola desobediência e o ser humano quebra essa relação.
Mas é no terceiro ponto que a mágica textual acontece. A nossa fonte argumenta que o pecado não frustrou o plano de Deus. Pelo contrário, ele serviu como um pano de fundo sombrio, necessário para revelar atributos divinos ainda mais profundos, como a graça, a misericórdia e aquele papel inesquecível de Salvador e Redentor. Para ilustrar isso, o estudo usa a famosa história de José, lá no fim de Gênesis. Essa frase da citação resume tudo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Fica aqui o lembrete de que, mesmo a maldade sendo uma realidade palpável, Deus governa infinitamente acima dela. Ele é capaz de pegar ações que foram intencionalmente cruéis e redirecioná-las como ferramentas precisas para executar seus próprios propósitos, que são, no fim das contas, bons e justos. Vamos para a parte 5, o caráter do Redentor, a revelação no Êxodo. E para a gente ver como esse papel salvador ganha forma de verdade, é só avançar para o livro do Êxodo. Quando Deus precisa se identificar formalmente ali na sarça ardente, ele manda a declaração mais absoluta de todas. Eu sou o que sou. É a definição máxima de identidade. Mostra um Deus que não é passageiro nem temporário. Ele é constante, é permanente e, principalmente, cumpre absolutamente todas as suas promessas baseado apenas e unicamente em quem ele é. Um pouquinho mais para frente no texto, a gente se depara com uma lista que é quase uma avalanche de atributos. O texto descreve Deus como compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em amor, fiel e perdoador. Mas, e a nossa fonte bate nessa tecla com força, a mesma passagem diz que ele não inocenta o culpado de jeito nenhum. Então, o grande lance aqui é ver como a Escritura consegue unir de um jeito tão harmonioso a mais perfeita justiça com uma misericórdia que não tem limites, tudo habitando a mesma identidade divina. Finalmente chegamos à parte 6, a revelação definitiva. Cristo, o ápice. Basicamente, tudo que a gente analisou até este momento estava construindo o palco para cá. O livro de Hebreus amarra toda essa evolução cronológica com maestria. Pensa bem, historicamente, a revelação veio em pequenos fragmentos através de vários profetas em épocas diferentes. Mas a citação afirma que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, todas aquelas sombras e peças soltas do passado convergem e chegam ao seu ápice absoluto e perfeito na pessoa de Jesus Cristo. E o peso dessa declaração de Jesus no Evangelho de João é absurdo. Quem me vê, vê o Pai. Segundo o documento que estamos analisando, Cristo é a expressão exata de Deus. Ele é a imagem perfeita, palpável e totalmente sem retoques do próprio Deus invisível. Entender quem Jesus foi e o que ele fez, de acordo com o texto, é entender exatamente quem é o autor de toda a criação. Aqui a gente tem um contraste final que é belíssimo de se observar. À esquerda está a missão ativa de Cristo. Ele entrou com os 2 pés na confusão da história humana para buscar e salvar o perdido. É ele lidando diretamente com aquela fratura trágica que aconteceu lá no começo. E à direita fica o grande objetivo final, relatado no Apocalipse, aquela restauração completa, de tirar o fôlego, onde Deus volta a habitar plenamente com a humanidade, curando a dor e enxugando literalmente cada lágrima. No fim das contas, a revelação inteira tem um propósito monumental de resgate e restauração. Para fechar nossa análise, deixamos aqui esta citação profundíssima de João 17. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. A conclusão que a fonte nos entrega não podia ser mais clara. Compreender a teotologia e conhecer o Deus revelado por trás de toda essa narrativa não é, nem de longe, só um exercício intelectual para quem gosta de teologia. Conhecer a verdadeira identidade do Criador é, na verdade, a própria definição de vida eterna. Então, o que significa para cada um de nós mergulhar nessa revelação todos os dias? Fica essa reflexão no ar. Foi sensacional percorrer esse conteúdo hoje. Até a próxima!